4 milímetros de alta performance. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que eu faria para fazer um 4 milímetros da pau em motores maiores, beleza? Já fiz uma lista aqui que eu vou mencionar para vocês no vídeo de hoje sobre o que eu faria se eu estivesse fazendo uma preparação de um 4 milímetros de alta performance para dar pau em motores maiores, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, o que é um 4 milímetros, tá? Eu vou dar exemplos aqui que eu escrevi aqui, ó, vai ser sobre as Titan 150, um motor de 150 com pistão 4 milímetros. Quem não sabe, tá, o que é um 4 milímetros? 4 milímetros é maior, ou seja, 4 milímetros maior do que a medida original. Ou seja, eu tenho na Titan 150, tá? Eu tenho na 150 um pistão de 57.3 original, ou seja, um pistão standard. Quando a gente fala standard, é um pistão original. Então eu vou colocar um pistão 4 milímetros maior, ou seja, é um pistão 4 milímetros acima dessa medida. Então se eu tenho 57.3 mais 4 é igual a 61.3. Então quando eu falo 4 milímetros é 61.3, ou seja, um pistão 4 milímetros acima da medida standard. Porque eu tenho dois pistões aqui, ó. Eu tenho esse aqui esse aqui é da Bros, da 150. Esse aqui é da 150, 4 milímetros, tá vendo, ó, da 150. Aqui tem, ó, tamanho 4 milímetros, modelo da moto, certo? 150. Esse aqui, ó, é 3 milímetros, ó. Tamanho 3 milímetros, mas o modelo da moto é outro, ó, CBX 200 aqui nesse caso. Então o pistão é diferente. Quando eu falo 4 milímetros é acima da medida original, certo? Não é eu pegar esse 3 milímetros e colocar na 150 e falar que eu estou colocando um 3 milímetros. Esse aqui é um pistão, esse aqui 3 milímetros, 63,5, 64, 65, 66, 66,5, 63,5 mais 3, daria 66,5, certo? Essa medida aqui. E esse pistão aqui, ó, é o da 150, 4 milímetros maior, beleza? Então eu tenho um 4 milímetros e um 3 milímetros, só que são de modelos de motos diferentes, beleza? Então a gente precisa entender esse primeiro ponto aqui para ficar fácil aí na hora da compreensão aqui do vídeo, beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar a folhinha aqui sobre o que eu faria para montar um 4 milímetros de alta performance. Vou dar vários exemplos aqui, certo? Onde você vai estar trazendo mais resultado para o seu kit 4 milímetros que você vai montar no seu motor, beleza? Mas antes, ó, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro ponto, eu vou montar um 4 milímetros seco, ou eu vou montar cursado, ou eu vou montar ele original. No caso, vou pegar só o 4 milímetros e vou pôr, que seria o seco, vou fazer preparação de cabeçote. O que eu vou fazer, certo? No ponto aqui, eu coloquei 170, coloquei só sobre o pistão, 4 milímetros. Você pode fazer ele cursado ou não, certo? Cursado, você vai colocar um pino cursado lá, que vai aumentar o custo do virabrequim. Automaticamente você vai aumentar a cilindrada do motor. Nos exemplos aqui que eu vou dar, você vai simplesmente colocar o pistão. A gente não está mexendo na parte de baixo, vamos fazer um 4 milímetros sem curso, beleza? Basicamente seria isso dizendo. Mas você pode implementar aqui todas as dicas que eu vou dar aqui, ó, você pode fazer cursado ou não. A diferença é que quando você faz ele cursado, você precisa fazer os acertos de tamanho de biela para ter um RL relativamente ideal para que o motor tenha uma boa durabilidade, beleza? Mas basicamente, em cima das dicas que eu vou dar aqui, a cilindrada vai ser o que menos vai importar, porque aqui a gente está falando de um pistão 4 milímetros, um kit 4 milímetros. Quando eu for colocar aqui um 4 milímetros na 150, eu estou passando ela de 150 cilindradas para 170 cilindradas. Se eu for colocar o curso, vai aumentar a cilindrada, ó. Vai dar na casa de 185. Ó. Cilindrada é o seguinte, ó, diâmetro do pistão, vezes o diâmetro do pistão, vezes o curso, vezes o pi dividido por 4.000. Então eu tenho aqui o 61.3, que é o pistão 4 milímetros. 61.3 vezes 61.3,
vezes o curso. Se eu for colocar um pino cursado de 2, vai subir em 4 milímetros, ou seja, desce 2 a biela, sobe 2, então vai subir 4 milímetros a mais no curso. O curso original é 57,84, então vai dar 61,84. Então eu vou colocar vezes 61,84, vezes o π, que é 3,1416, igual dividido por 4.000. Então, cursando vai dar uma faixa de 182,5 cilindradas e sem curso 170. Então, o cursado você vai ter uma certa vantagem de cilindrada, tá? Aumentando um pouquinho mais, você vai ter mais cilindrada. Então, dependendo da pegada que você faz no motor, vai ter um resultado melhor. Mas dependendo, não tem um resultado bom, tá? Dependendo do seu seco, dá um resultado melhor do que cursando. Então, vamos lá. O que eu faria? Primeiro ponto, tá? Cilindrada. Aí é opcional, que eu mencionei para vocês aqui. Ou você monta ele seco, só o 4 milímetros, ou você coloca um pino cursado. Beleza? Com 4 milímetros só, 170. Com o pino cursado, aumenta um pouquinho a cilindrada. Tá? Primeiro ponto muito importante, preparação de cabeçote, tá? A preparação de cabeçote tem que ser de acordo com a configuração do seu motor. Se é uma cilindrada, se é 170 ou se é 182,5 cilindradas. Tá? Então a preparação do cabeçote é um ponto muito importante. Cada CFM ganho aqui na preparação do cabeçote feito na gasolina corresponde a 0,5 a 0,7 cavalos. No álcool vai corresponder ainda mais, beleza? Isso é o critério de combustível que eu vou mencionar aqui também, beleza? Então vamos lá. Preparação do cabeçote, muito importante. Cada CFM ganho na preparação do cabeçote corresponde a mais resultado do motor. Então aqui a gente já começou a entrar para fazer um 4 milímetros de alta performance. Eu não estou falando de um 4 milímetros seco, porque ele seco você vai ganhar torque no motor. Se eu pegar a minha moto e colocar apenas um pistão 4 milímetros, eu vou ganhar torque, beleza? Aqui eu estou falando em ganhar, além desse torque, ganhar mais potência no motor, para no final você vai acertar a relação, que é os cálculos que eu fiz aqui, para você ter uma velocidade final maior de acordo com o seu objetivo. Beleza? Então a preparação do cabeçote é muito importante. Seguida da preparação do cabeçote, você vai precisar de um comando de válvula específico para a sua preparação de cabeçote. Por quê? Quando eu faço a preparação do cabeçote, eu preciso casar um comando que atenda as configurações do meu motor, certo? E as configurações desse cabeçote que foi preparado. Então eu preciso de um comando de válvula aqui também, beleza? Que atenda essas configurações aqui, tá? Depois que a gente entrou aqui, preparação de cabeçote, troca do comando de válvula, a gente está falando aqui também na preparação do cabeçote, tá? É muito importante. Quando a gente fala de preparação de cabeçote, existem vários níveis da preparação de cabeçote. Para ter um 4 milímetros que traga muito resultado, a gente vai fazer uma preparação de cabeçote avançada. Como assim avançada? Eu vou, nesse caso, trabalhar ângulos nas sedes, ângulos nas válvulas, para me ter ainda mais resultado, melhorar a entrada, ou seja, ganhar eficiência volumétrica no meu motor. Beleza? Então, eu vou preparar ângulos nas sedes e ângulos nas válvulas aqui também. Beleza? Esse é um ponto importante aqui para ter o ganho de resultado no motor. Segundo ponto. Depois que eu monto o motor, se eu coloquei um comando, eu vou precisar fazer o enquadramento desse comando. Porque dependendo do comando que eu coloco, se ele for montado na posição original da coroinha que tem ali, você não vai ter um bom resultado, tá? Porque cada comando tem um certo enquadramento. Se possível, você faça ele com relógio comparador e disco graduado para você ter ainda mais resultado. Ou seja, quando eu falo de um 4 milímetros de alta performance, a gente está falando dos pequenos pelinhos para trazer ganho, beleza? Cada detalhe que eu vou fazer aqui vai trazer um resultado maior para o motor, beleza? Então o enquadramento do comando é muito importante também. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver o próximo ponto aqui, ó. Taxa de compressão. Taxa de compressão também vai ser muito importante. Quando a gente fala de um 4 milímetros de alta performance, a gente está falando de algo que traga muito resultado. Então, eu estou falando aqui de um 4 milímetros na gasolina? Depende. Um motor que seja feito na gasolina, ele traz um bom resultado. Mas se eu quero um resultado maior, eu tenho que pular para outros tipos de combustíveis, que é o que eu vou mencionar nos pontos à frente, no próximo ponto, depois da taxa de compressão que está ligado aqui, certo? Então, quando a gente fala de um 4 milímetros de alta performance, a gente está falando de pular ou para o álcool ou para o metanol, tá? O álcool, mais resultado do que a gasolina. Metanol, mais resultado do que o álcool.
beleza? Se eu quero ainda mais resultado, eu vou adicionar uma certa porcentagem de nitrometano nesse motor. Aí eu vou ter ainda mais resultado. Isso vai influenciar no final, que eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza? Então, a taxa de compressão vai influenciar muito. Como assim, Otávio? Eu tenho aqui um pistão 4 milímetros e ele é côncavo. Côncavo seria um pistão, ó, que ele tem esse rebaixo aqui nele aqui, ó, certo? Ele tem esse rebaixo nele aqui. Então esse pistão é um pistão côncavo. Vai subir a taxa de compressão se eu colocar um pistão desse aqui no meu motor? Sim, vai subir a taxa de compressão, tá? Por quê? Porque o pistão é maior do que o original. Quando o pistão é maior do que o original, eu vou ter mais cilindrada. Se o volume continuar o mesmo, eu vou ter mais taxa de compressão, porque o volume, em comparação com a cilindrada, é menor, certo? Basicamente, para você entender isso aí, tá? Mas quando eu faço a preparação do cabeçote, mais avançada aqui que eu mencionei para vocês, aí já começa a entrar um pouco em atrito com esse pistão aqui que é côncavo. Como assim? Quando eu faço a preparação do cabeçote aqui, ó, fazendo os ângulos aqui, ó, nas sedes e os ângulos nas válvulas aqui, o que que acontece? Ou até mesmo, dependendo do comando que eu for colocar aqui, eu vou fazer o recuo de válvulas, certo? Vou colocar um comando, às vezes com overlap maior, com cruzamento maior, eu vou precisar fazer o recuo de válvulas aqui. Só que tudo isso que eu faço, tá? E também, eu não mencionei, mas aqui a preparação das válvulas também vai influenciar. Então, preparação das válvulas, preparação dos ângulos nas sedes, preparação dos ângulos nas válvulas aqui e nos ângulos nas sedes, vai aumentar o volume da câmara de combustão. Aumentando o volume da câmara de combustão, eu vou ter uma taxa de compressão mais baixa, certo? Então, quando eu tenho uma taxa de compressão mais baixa, isso vai trazer um menor resultado. Por quê? Quando eu falo de taxa de compressão, eu estou querendo ter um aproveitamento térmico, ou seja, ter uma eficiência térmica do combustível que eu uso dentro da câmara de combustão para trazer mais performance para esse motor. Beleza? Então, eu quero ter mais taxa de compressão. Se for rodar na gasolina, até um 10.7, tá? 11, só se você usa de vez em quando, beleza? Porque 11, a não ser que você coloca um pouco de álcool na gasolina, ou você usa nitrometano, ou você usa uma porcentagem de metanol, 10% de metanol, para aumentar a octanagem desse combustível, beleza? Passou disso, a gente está falando de álcool, tá? Então eu mencionei aqui, eu nem coloquei gasolina aqui no que eu tinha notado, tá? Porque eu quero um 4 milímetros que dê pau em motor maior. Então eu estou falando em um motor que traga muito resultado, beleza? Então eu já optaria em usar álcool, passou do álcool, metanol, passou do metanol, eu colocaria uma porcentagem de nitrometano. Eu vou mencionar sobre a porcentagem de nitrometano até o final desse vídeo. Beleza? Para mim atingir aqui, ó, taxa de compressão no álcool e metanol, no álcool eu usaria ali na faixa de 13 de taxa ali, 13, 13,5 de taxa, beleza? No metanol eu colocaria ali até na faixa de 15 a 15,5 de taxa. Com essa taxa muito alta, tá? Você precisa de um pistão de qualidade, se possível um KMP aí para aguentar, se não até mesmo um pistão forjado que seja na medida de um 4 milímetros, beleza? Que você consiga encontrar. Para mim atingir essa taxa de compressão na 150, eu preciso de um pistão que seja taxado, beleza? Com esse pistão côncavo aqui, mesmo que eu venha aqui no cilindro e começo a facear o cilindro aqui, começo a facear aqui o cabeçote, eu vou ter um outro problema que vai ser a corrente de comando que vai ficar frouxa. Então pode ser que mesmo tirando ela, eu não consigo acertar o tamanho dela e vai ficar ruim. Então eu preciso de um pistão que seja taxado. No mercado hoje já tem alguns pistões 4 milímetros que ao invés de ser côncavo ele é taxado. E ele já é vendido lá com uma taxa de compressão de 12,5. Então um pistão que é vendido com taxa de compressão de 12,5, eu já consigo chegar aqui e alterar, ou seja, aumentar essa taxa de compressão, reduzindo uma certa quantidade no cilindro e no cabeçote, beleza? Aí eu consigo elevar essa taxa de compressão aí para 13, 14, quiçá 15, já é uma taxa um pouco complicada de chegar aí num motor pequeno, mas se o pistão ajudar, dá para chegar, se não ajudar, não dá para chegar nessa taxa de compressão. Otávio, mas em alta RPM a taxa de compressão vai atrapalhar. Aí você precisa de um comando, certo? Um comando que vai trazer um alívio, vai trazer uma limpeza, vai tirar a pressão sobre a cabeça do pistão. Quando eu tenho taxa de compressão muito alta, a pressão sobre a cabeça do pistão é muito alta, certo? Então eu preciso de um comando que retire a pressão sobre a cabeça do pistão, ou seja, faça uma espécie de alívio
da pressão sobre a cabeça do pistão para que esse motor não venha amarrar em alta RPM, beleza? Então esse é um ponto importante se você vai montar com essa taxa de compressão, beleza? Então eu mencionei que o álcool e metanol, beleza? Um motor no álcool aqui, a gente está falando de um ganho só para usar uma taxa de compressão de 13,5, ganhar ali na faixa de só pegar o motor. Se eu pegasse ele original e aumentasse a taxa de compressão, eu já iria aumentar na faixa de 2,5 cavalos a 3 cavalos, passando um motor de gasolina para usar álcool 13,5 de taxa, beleza? E no metanol, a gente está falando aqui em subir na faixa ali de 4 a 5 cavalos no motor, beleza? Isso só usando o combustível. A gente já falou aqui da preparação do cabeçote, a gente já falou aqui de vários itens aqui, principalmente pela preparação de cabeçote mais avançada e o comando de válvula também, que vai influenciar muito nessa configuração, beleza? Aí ponto. Aí a gente vai para alimentação, carburação. Carburação original, a gente está falando de extrair bastante potência desse motor. Então a original não vai dar conta, tá? Até dá conta se você quer, mas vai roubar potência, ou seja, vai reduzir a potência do seu motor, tá? Então eu já aconselharia você usar ou um carburador de competição com no mínimo 28 milímetros. Ah, posso usar um 34? Já é muito grande, o motor é pequeno, cilindrada pequena, beleza? E a RPM que a gente está falando, eu vou colocar esse motor para girar entre 9 no máximo 10.700. Então a gente está falando aqui de usar um 28 milímetros ou um carburador de estrada ou de CRF também dá, ele preparadinho também dá certo. Mas um carburador de competição ali, no mínimo 28 milímetros, para você não amarrar, não segurar esse motor aí, não fazer com que você perca potência pela alimentação aqui do motor, beleza? Vamos lá, o próximo ponto é o ponto de ignição do motor, muito importante. A gente falou aqui de preparação de cabeçote, aumento de cilindrada, certo? Pelo pistão, comando de válvula, toda a preparação do cabeçote mais avançada, taxa de compressão e combustível, certo? Depois eu vou mencionar aqui mais ou menos a porcentagem de ganho que você teria, certo? Só que quando você faz isso, vai usar álcool, metanol, tá? E se você vai usar nitrometano também, que é a porcentagem que eu vou mencionar depois aqui para vocês, até o final desse vídeo, é o seguinte: eu preciso ter um poder de ignição maior. Porque quando eu tenho uma taxa de compressão muito alta, eu preciso ter uma ignição mais forte dentro do meu motor ali, certo? Então a ignição original não vai funcionar bem, beleza? Se você mantém a ignição original, você já está perdendo potência. Quando eu falo de um 4mm de alta performance, eu estou falando dos pequenos pelinhos. Cada ponto que eu estou mencionando para você aqui, ó, são pontos de pequenos detalhes, pequenos pelinhos. A gente está falando de um investimento maior em um 4mm. Não é chegar simplesmente e colocar um pistão. Cada item que eu falei aqui, se você for fazer terceirizar, é uma coisa. Você vai pagar por cada item que você está fazendo aqui. Uma preparação mais avançada é mais caro, um comando mais avançado é mais caro, certo? Metanol para estar usando é mais caro. Então a gente está falando de algo que necessita de um investimento maior, beleza? Mas que vai trazer um resultado maior, beleza? Então eu preciso melhorar o meu sistema de ignição. Como que eu faço isso? Se a moto é carburada ou injetada. Injetada também, se eu não me engano, a cachimbina tem alguns modelos para motos injetadas, beleza? Mas vamos falar de uma moto carburada, porque eu dei exemplo aqui de um carburador. Se eu estivesse usando um 4mm injetado, aí eu optaria em colocar um TBI da 300. Por mais que ele é bem grande, até para o que eu preciso, eu optaria, ou eu prepararia o TBI original, abrindo ele, beleza? Então, para melhorar a ignição, o que eu faria? Uma vela de competição, uma vela que ela tem uma capacidade de passar o poder de ignição maior, tem um poder de centelhamento maior. Então, mais conhecida é a de irídio, certo? Existem outros materiais, eu tenho um vídeo sobre vela, vou deixar o link aqui. Existem outros materiais que têm uma condutividade elétrica maior para você usar no motor e ter mais resultado. Mas é muito difícil de se encontrar uma vela nesses materiais. Talvez você vai encontrar fora, tendo que importar essa vela, certo? Mas você pode usar uma vela de irídio que vai ajudar no motor, beleza? Tirando a vela de irídio de boa qualidade, beleza? Não vai colocar uma vela de irídio de qualquer marca aí que não vai ser bom, tá? Ela não vai funcionar direito. Cachimbina para melhorar, porque a cachimbina você pega ela que o próprio sistema da bobina é direto já na vela, então isso vai ajudar a ter um centelhamento maior para dentro do motor, beleza? Então só aí você já aumenta a capacidade de ignição dentro do motor, o que vai ajudar nessa taxa de compressão a ter uma eficiência da queima maior, com taxa de compressão mais alta, ou usando álcool ou usando metanol. Álcool eu ganho uma certa cavalaria, metanol eu ganho mais ainda,
beleza? Passou desse ponto, na parte de ignição ainda a gente tem o CDI. É muito importante. Se possível, um programável. Por quê? Um CDI programável onde você consiga controlar ponto de ignição, certo? E também controlar a RPM do motor. Você consegue jogar ela, deslocar ela com uma determinada faixa. Se você não tem um CDI programável, não consegue, você vai colocar um CDI com corte maior, se você quer uma RPM mais alta, ou você pode colocar um CDI que tem um avanço diferente do original, para trazer mais resultado. Por quê? Quando a gente fala de álcool, metanol, tá? E até a porcentagem de nitrometano que você vai colocar nesse motor, você precisa ter um avanço de ignição, tá? Porque esse tipo de combustível, com taxa de compressão mais alta, precisa ter um centelhamento maior e um avanço de ignição diferente. Ou seja, precisa ter mais avanço de ignição. Então, se eu tiver um CDI programável, eu vou modificar ele para ter um avanço. Aí eu vou ter que ir testando até trazer o melhor resultado de acordo com a configuração que eu estou montando no motor. Então, um CDI programável, nesse sentido que ele te dê essas opções, é legal você colocar. Se não, você coloca um CDI que já tem um avanço diferente do original, que já vai dar uma certa melhora. No programável, é mais resultado. Beleza? Numa moto injetada, você pode colocar uma full controller ou uma SV100. Nela você consegue controlar a RPM e o avanço de ignição. Você consegue colocar um pouquinho mais de ponto. Passou disso, é uma injeção programável mesmo. Beleza? A Full Controller e a SV100 é uma injeção piggyback, é um módulo que engana o módulo original, beleza? Nesses pontos você também tem resultado, tá? Colocando isso tanto numa moto injetada quanto numa moto que seria carburada, beleza? Na moto injetada, se a gente está falando de usar metanol, tá? E uma certa quantidade de nitrometano, mesmo que você tenha uma Full Controller, o bico original não vai dar conta, você vai precisar de uma vazão maior no bico, aí você vai controlar os mapas de acordo com a Full Controller, beleza? Aqui no carburador você já vai abrir os giclês de acordo com o que você precisa de alimentação, beleza? Então, aqui eu mencionei para vocês todos os pontos que eu faria para ter mais resultado no motor. Passando disso, já é questão de peso-potência, tá? Peso-potência já seria a moto, fazer alívio na moto, fazer um balanceamento da roda, pneu mais fino, vai dar mais velocidade final, aí já seria a parte estrutural da moto, tá? Aquela bolha, se você tem um 4mm de competição mesmo, que é só para arrancada, ou um 4mm que ele é, um exemplo, você está competindo numa corrida de 4mm, aí você colocar a carenagem ali, aquela bolha na frente, abaixar a frente, tudo isso vai te dar uma aerodinâmica maior na motocicleta. Então já muda, ou seja, você já consegue ganhar tempo com isso e o peso também da motocicleta você já consegue ganhar, porque a relação peso-potência também manda muito. Então você pode fazer um 4mm que seja para rua de alta performance, usando até o álcool, ou você pode fazer um de competição, aí você já consegue começar a usar metanol, beleza? Na rua você consegue usar o álcool também, tá? O metanol também, mas aí já é um critério difícil de se encontrar, talvez você teria que regular sua moto ou no álcool ou no metanol e de vez em quando abastecer só com álcool, só que aí você vai ter uma mistura um pouco mais rica, porque o metanol tem uma estequiometria diferente do álcool, beleza? Como assim? O metanol, ele é 7 partes para 1, 7 partes de oxigênio para 1 de combustível, e o álcool é 9 partes de oxigênio para 1 de combustível. Então isso significa que eu vou ter mais combustível dentro do meu motor usando metanol. E para você ter uma ideia, o metanol, quando você usa metanol, é como se você estivesse colocando o dobro de combustível em relação à gasolina, beleza? Só para você ter uma ideia. Então isso vai trazer muito mais potência para o seu motor, beleza? Agora vamos falar de ganhos, tá? O que traria ganhos fazendo um 4mm assim, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de ganho, um motor original da 150, ele tem 14.2 cavalos lá na ficha técnica a 8.500 RPM. Essa cavalaria é cavalaria de motor, tá? A cavalaria de motor para roda vai girar em torno de perca de 20%, tá? Gira mais ou menos nessa faixa. Então, se eu tenho 14.2 menos 20%, eu teria aqui uma moto que vai girar em torno de 11.3 a 12 cavalos. Se a moto for muito boa, vai dar 12 cavalos na roda, uma 150 original, beleza? Quando a gente fala de motor, tá? Preparação, é difícil mensurar o quanto vai ter de ganho, tá?
tá? É difícil, mas dá para ter uma base, beleza? Como assim uma base? Uma base de ganho. Vamos começar pelo álcool, tá? Que eu estou falando de um 4 mm de alta performance. Se você quiser botar a gasolina, fazer tudo isso aqui e usar a gasolina, tem como, você vai ter muito resultado também, beleza? Mas vamos falar de um que vai trazer muito resultado para você andar na frente de um motor muito maior que o seu, beleza? Isso no critério de cilindrada, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala dos ganhos aqui, é o seguinte, o cabeçote em comando, se for muito bem feito, tá? Vai girar na faixa ali de uns 3 cavalos no cabeçote e uns 3 no comando, se for muito bom, se tiver uma equalização boa. Então a gente está falando uns 6 cavalos aí. Eu vou anotar aqui, ó, porque isso aqui pode variar. Só tem como saber 100% o quanto você ganhou num dinamômetro, beleza? Mas é só para a gente ter uma base no critério de ganho, tá? Então o cabeçote de comando você vai ganhar na faixa de uns 6 cavalos. O pistão, como a gente está falando de taxa de compressão, a gente aumentou aí taxa de compressão, beleza? Então se a gente roda no álcool, tá, com uma taxa de compressão bem alta, para ter um aproveitamento térmico desse combustível, a gente já está falando aqui, o aumento de cilindrada, que vai dar na faixa aí de uns 2 cavalos, mais o álcool, você vai ganhar na faixa de uns 4 cavalos, beleza? Eu vou colocar 4 cavalos aqui, tá? Lembrando, essa variação pode ser para menos ou para mais, beleza? Isso aqui é só uma base hipotética aqui do quanto você estaria ganhando, beleza? A gente colocou comando, pistão, taxa, né? Aí, carburação, ignição, escapamento, tá? Eu não mencionei, mas o escapamento também é de importância extrema nesse caso. Caso você queira ganhar resultado, você vai precisar testar um escapamento que realmente vai trazer o resultado para você. Então, o escapamento, a gente está falando um bom, que vai trazer muito resultado, mais a parte de ignição, eu estou falando mais uns 3, 4 cavalos ou mais. A gente está falando mais uns 4. Se a gente colocar aqui 10, vai dar 14. Mais os 11 cavalos que a gente tem, 14, 20, 24 cavalos, tá? 24 cavalos. É bem provável que seja para menos isso aqui, beleza? Isso no álcool. É bem provável que você fazendo um 4 mm no álcool, fazendo todos os itens aqui, pelinho por pelinho, você vai ganhar bem aí cavalaria. Mas vai girar em torno de uns 20, 22, tá? De 20 a 22 cavalos aqui. Isso porque você trabalhou avanço de ignição, você trabalhou taxa de compressão, você trabalhou cabeçote, comando, cilindrada, taxa, o combustível também. Então a gente está falando de uns 20 a 22 cavalos. Eu jogo para menos, beleza? Ah, o meu deu menos, eu já fiz isso tudo e deu menos, deu 18. Beleza, pode dar menos do que isso também, beleza? Isso aqui é hipotético, são valores hipotéticos aqui de base que você poderia estar ganhando em fazer toda essa preparação aqui, beleza? Quando eu já coloco metanol, aí com metanol, se eu usar 100% de metanol, tá? Aí sim eu poderia estar ganhando aqui acima de 22 cavalos aqui nesse motor, fazendo todos esses itens aqui, beleza? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma determinada cavalaria. Esses números de cavalaria são hipotéticos, ou é menos, tá? Ou é mais. Só tem como você saber no dinamômetro. Beleza? Mas por que eu mencionei sobre cavalaria? Porque vai ser importante de acordo com a relação que você vai usar. Por quê? A relação final, ela é determinada pelas engrenagens que você tem no seu motor. E para atingir uma determinada velocidade, você precisa de uma potência teórica. Beleza? Como assim? Vamos lá, eu coloquei 2 exemplos aqui de relações. Essas relações aqui eu já fiz os cálculos, eu ensino esses cálculos lá no meu curso completo de preparação de motores, onde eu ensino como você vai calcular uma relação final, de acordo com as engrenagens que você tem dentro do seu motor e peão e coroa, ou seja, toda a relação de engrenagens a uma determinada RPM, qual a velocidade que você vai atingir. Eu tenho os cálculos lá, onde eu ensino dentro do curso a fazer, beleza? Depois que você identifica a velocidade que você quer, você vai trabalhar a parte de potência teórica. Qual seria a potência teórica? Existe um cálculo também que vai te dar a potência teórica que você precisa para esse motor atingir essa determinada velocidade. Beleza? Usando uma determinada relação, tá? Então eu já fiz alguns cálculos aqui para a gente ter como base aqui e você ter uma ideia, tá? Mas relação vai depender daquilo ali que você está montando no motor. Vamos começar com uma relação bem básica, tá? Que seria uma relação 16-38. Uma relação 16-38 a 9.000 RPMs,
ela consegue atingir 140,97 km por hora. Isso seria de acordo com as engrenagens que eu tenho dentro do motor, certo? Isso em quinta marcha, tá? Em quinta marcha, na CG 150, uma relação 1638 consegue atingir a 9.000 RPMs 140,97 km por hora. Vai dar uns 141 km por hora ali, beleza? Isso na CG 150, tá? Se eu passar a RPM de 9.000 para 10.700, 9.000 seria basicamente com o CDI original você consegue atingir esse RPM. Mas como a gente falou de ter um CDI programável ou ter uma full controller para estar modificando esses itens, se você colocar para 10.700 RPMs, você com essa relação de 1638 consegue atingir 167,60, 167,5 km por hora, beleza? Então, a gente vê que com a mesma relação você consegue, numa RPM maior, atingir uma velocidade final maior, beleza? Se a gente rodar 9.000, 140, se a gente rodar 10.700, 167, beleza? Isso de acordo com a relação. Isso pode variar como? Isso a gente está simulando em linha reta. E aqui também a gente está simulando que você não está pegando uma baixada. Se pegar uma baixada pode dar mais velocidade, certo? Uma relação, eu tenho uma relação 1638 que dá muito mais do que isso. Pode dar. Se a gente pegar a relação original da 150 e calcular ela pode atingir 129,4 km por hora. Aí a gente vai falar assim, mas eu tenho uma 150 que ela atinge 135 km por hora. Isso depende. Se você pegar uma baixada, vai influenciar, dar mais velocidade final, beleza? Mas, de acordo com os cálculos, o que você conseguiria atingir com essa relação seria isso. E se eu optar em colocar uma relação 1634, tá? Aí eu já pego a coroa, diminuo a coroa. Se eu pegar essa coroa a 9.000 RPMs, eu consigo atingir 157 km por hora, beleza? E se eu quiser atingir a 10.700 RPM com uma relação 1634, essa moto vai conseguir atingir 187,2 km por hora. É uma velocidade final muito grande, tá vendo? 187,2 km por hora. Aí você vai falar assim, Otávio, eu tenho um 4mm aqui e ele é muito bem feito e ele não dá essa velocidade final. Eu tenho um 4mm que já vi no máximo que dá 180, 170 km por hora. Cara, quando eu falo que uma relação 1634 a 10.700 RPM na 150 consegue atingir 187,2 km por hora, eu não estou falando ainda de potência que você precisa para atingir essa velocidade, certo? Por quê? Porque eu dei exemplo aqui da velocidade que uma determinada relação de transmissão em quinta marcha na 150 consegue atingir, beleza? Isso é o que a transmissão que você tem na sua moto consegue atingir, certo? Mas para você atingir essa velocidade, você precisa de uma potência teórica, beleza? Então vamos começar com uma potência teórica. Lembrando que essa potência teórica que eu vou dar aqui, ela é baseada se você tiver uma moto onde ela tem uma carenagem, certo? Onde você abaixa. Se você for de peito aberto, você vai precisar de muito mais cavalaria, beleza? Uma cavalaria menor, você pode ter uma cavalaria menor, por isso que um exemplo, a pessoa vai fazer um Superman, ela pega lá, abaixa, levanta os pés e vai fazer um Superman. Eu não indico você fazer isso, porque isso é muito perigoso, beleza? Mas tem gente que faz. Quando você faz isso, você melhora a aerodinâmica da motocicleta, certo? Quando você tem uma aerodinâmica melhor na motocicleta, com menos potência você atinge maior velocidade final, beleza? Então basicamente seria isso. Se você tem uma bolha na motocicleta, isso ajuda na aerodinâmica da motocicleta, então é mais velocidade final. A gente está falando de 4mm de alta performance. Se é uma moto original, beleza, de peito aberto, você precisa ter mais cavalaria no motor para atingir uma determinada velocidade, que é o que eu vou mencionar aqui para vocês. Se eu abaixar, eu melhoro a aerodinâmica da motocicleta, porque quando eu estou de peito aberto, eu sou um impedimento, eu sou um atrito no vento ali. Então, a resistência do vento faz com que a moto ela ande menos, ela atinja uma velocidade final menor. Quando eu abaixo, é como se eu estivesse furando literalmente o vento ali. Então eu atinjo uma velocidade final maior. Se eu tiver um peso potência favorável também vai ser legal. Se eu tiver uma moto mais leve, um piloto mais leve, com potência menor, atinge velocidade final maior. Beleza? Então esses são os pontos. Vamos lá, potência teórica.
se eu tiver uma aerodinâmica melhor na motocicleta. Se eu tiver de peito aberto, eu precisaria de muito mais cavalaria do que isso aqui que eu vou mencionar. Beleza? Vamos começar com a relação 1638. A relação 1638 eu mencionei que é 9.000 RPMs, 140 km por hora. Para atingir essa velocidade, eu precisaria ter 15 cavalos no motor, tá? Eu precisaria ter 15 cavalos, já anotei aqui, eu ia riscar aqui, ó, 15 cavalos no motor. Então, para mim atingir na 150, com 1638, 140 km por hora, eu preciso de 15 cavalos. Para mim atingir 167,6 a 10.700, eu preciso de 22 cavalos. Tá vendo? Se eu aumento a RPM, para mim atingir velocidade final maior, eu preciso de mais cavalaria. Não é que eu pego a 150, vamos supor que eu preparei minha moto, ela tem 15 cavalos. E eu aumento a RPM dela, porque a minha relação pode atingir 167,60 km por hora. Quando eu faço isso, eu preciso ter mais cavalaria, porque o motor precisa empurrar essa moto a 10.700 RPM numa determinada velocidade. Então eu preciso ter mais cavalaria. Então a potência teórica que eu precisaria para atingir 167,60 km por hora seria 22 cavalos a 10.700 RPM. Beleza? Isso com a relação 1638. Com a relação 1634 é o seguinte. Para mim atingir 157 km por hora a 9.000 RPM, eu precisaria de 19 cavalos, certo? 19 cavalos, isso com a aerodinâmica. Eu teria que abaixar ou ter uma bolha na motocicleta com essa cavalaria para atingir essa velocidade. A 9.000 RPM, usando 1634, eu atingiria 157 km por hora, beleza? E se eu quiser atingir 187 km por hora, tá? A 10.700 RPM, usando uma relação 1634, eu precisaria de 27 cavalos. Então, eu mencionei todas as cavalarias aqui. Ó. Primeiro, 15 cavalos. Segundo, 19 cavalos. Terceiro, 22 cavalos. E o quarto, 27 cavalos. Então, para uma 150, atingir 187 com 4 milímetros, tá? Atingir 187 km por hora a 10.700 RPM, que o meu motor vai girar com a relação 1634, ela precisa ter, no mínimo, 27 cavalos ali para atingir essa velocidade. Aí você fala assim, nossa, 27 cavalos num 4 milímetros é quase impossível, certo? Cara, na gasolina você esquece, você não vai atingir essa cavalaria com 4 milímetros, beleza? No álcool, bem provável que também não. No metanol, você vai ter ali 22, 23, tá? Uma cavalaria bem próxima. Beleza? 22, 23. Então, você não atingiria essa velocidade. Talvez com metanol 100%, essa moto com a relação 1634, você com 22, 23 cavalos, quiçá 24 cavalos, você atingiria ali uns 170, 175, certo? Mas não atingiria os 187. A gente está falando quase 190 km por hora aqui. Então, para a gente atingir essa cavalaria, a gente precisa de uma sobrealimentação. Como assim sobrealimentação? Eu preciso de algo que traga muito mais potência dentro da cilindrada que eu tenho. Aí a gente vai começar a colocar nitrometano nesse motor, beleza? Atenção aos pontos aqui que eu vou mencionar. Quando você usa metanol, tá? Só de você usar metanol tem que ter peças boas e um bom acerto, tá? Se você tiver falta usando metanol, o metanol, tá? Com a taxa de compressão, não vai perdoar o seu motor, beleza? E nitrometano. Se você quer usar muitas porcentagens de nitrometano, tem que ficar atento que você precisa de peças forjadas. Beleza? Segundo ponto é que se você tiver taxa de compressão muito alta, a porcentagem de nitrometano tem que ser menor, tá? Porque se você tem uma taxa de compressão muito alta e muita porcentagem de nitrometano, a chance de quebra é imensa, tá? Gigantesca. Então você precisa ter, se você quer usar muito nitrometano, você precisa ter menor taxa de compressão, beleza? Aqui é o seguinte, para usar com peças comuns assim, ó, a gente está falando da cavalaria bem alta, tá? No 4 milímetros. Pode ser que resista e pode ser que não resista, tá? Usando o metanol, você chega numa porcentagem ali numa cavalaria 20, 22, quiçá até 24, tá? Que é bem difícil de chegar, mas é provável, é possível chegar, tá? Não é impossível. Você precisa usar 100% de metanol. Quando a gente fala de nitrometano, é o seguinte, com peças assim, você pode usar até ali na faixa de 20%, tá? Só que é o seguinte, 20% aqui de nitrometano, esse motor não vai ter durabilidade muito alta não, beleza?
usando peças comuns assim, peças fundidas. Aí já é legal você usar peças forjadas, beleza? Aí você pode colocar várias porcentagens e fazer vários testes, beleza? Mas no nitrometano aqui, você pode usar, se você quer ser mais conservador, tá? Você extrai menos potência, mas aí você não tem o risco de quebras no motor. Agora, quando a gente fala aqui de 20% de nitrometano, a gente está falando em subir cerca aqui de até 50% a mais de potência no motor. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, as motos de arrancada lá, tem umas motos menores de arrancada que tem 230 cilindradas. 200 cilindradas, 200 cilindradas. Eu vi uma reportagem de uma moto com 200 cilindradas, 60 cavalos. Como que isso é possível, Otávio? Usava nitrometano. A porcentagem de nitrometano usado nesse motor é na casa de 60% de nitrometano, 40% de metanol. Mas aí a gente está falando de usar peças forjadas. Esse motor era todo forjado. Biela forjada e pistão forjado. Beleza? Então você tem que pensar nesses pontos. Se você quer usar muito nitrometano, para trazer muita potência, você precisa ter uma taxa de compressão mais baixa e peças forjadas, beleza? Mas já usando aqui na casa de 20%, tá? Que é uma porcentagem muito grande já para uma peça fundida, que é bem provável que não vai aguentar, certo? Você vai trazer muito mais cavalaria. Como assim? Se a gente pegar aqui esse motor, 60 cavalos, se a gente pegar 60 cavalos, dividir ele por 60%, Vamos colocar a cilindrada primeiro, porque tinha cilindrada lá, né? Tinha uma faixa de 200 cilindradas. Vamos supor que esse motor, na gasolina, ele geraria 20 cavalos, 22 cavalos. Né? Vamos colocar 22, tinha um bom acerto. Vou colocar até uns 25 cavalos. Não, é muito, né? Na gasolina é muito. Vamos colocar 22 cavalos na gasolina, essa cilindrada. Menos 60... que seria cavalaria, seria 38. Então vamos supor que eu estaria aumentando 38 em 60%, tá? 38 dividido por 60 daria 0,63. Vamos colocar diferente aqui, ó, 60 dividido por 38. 1,57 dividido por 3. E a gente está falando de 20% aqui, certo? Dividido por 3. Isso aqui é uma conta que pode dar certo como não pode dar certo. Isso aqui é uma hipótese, beleza? Em cima de um motor que foi modificado lá. Mas aqui a gente está falando de 50% de ganho em cima da cavalaria. Ou seja, se o motor tinha 22 lá teve muito mais porque a porcentagem de nitrometano era maior. Mas aqui a gente falando com 20% de nitrometano, a gente está falando ali de ganhar cerca de 30, 40, até 50% a mais. Se a gente tiver feito um motor com 20 cavalos, muito bem feito, ele está usando metanol já e deu 20 cavalos, tá? 20 cavalos mais 40%, a gente teria 28 cavalos. Então, se eu usar 20% de nitrometano e eu já uso metanol, né? No caso 20% de nitrometano, 80% de metanol, beleza? Com uma relação 16:34, tá? A 10.700 RPM usando 4 milímetros, eu teria 28 cavalos, o que eu conseguiria atingir essa velocidade final aqui, beleza? Isso na teoria, e lembrando que teria que abaixar, e a velocidade com que se atinge isso, o tempo com que se atinge isso, pode ser maior também, porque a gente está falando de 28 cavalos e eu preciso não ter muita resistência. Dependendo da resistência do ar que você tem, você não vai conseguir atingir essa velocidade mesmo tendo uma cavalaria dessa, beleza? Mas é basicamente só para a gente entender aqui como que funciona. O nitrometano, ele traz muita potência para o seu motor, beleza? Mas você tem que ficar atento. Tá? Como assim atento, Otávio? Não pode ter falta, se tiver falta vai quebrar. E você tem que pensar também, um motor desse, um 4mm desse, vamos supor que ele é feito para 150, modelo original, então é para resistir ali talvez na ficha técnica original 14, 30% a mais, para resistir ali uns 18 cavalos com segurança, tá? Isso 30% a mais, porque eu coloco uma segurança que o fabricante faz sobre o pistão, tá? Mas isso aí pode variar muito, porque depende muito do material do pistão, para falar da resistência dele, tá? Da liga que é feita esse pistão.
Então vamos supor que ele resistisse a 18 cavalos. Eu estou colocando 10 cavalos a mais em cima desse pistão. Então a chance dele quebrar é grande, beleza? Agora, quando eu coloco um pistão forjado, esse pistão forjado, a maneira como ele é fabricado é para resistir a uma cavalaria maior, é para ter uma resistência maior à pressão, à temperatura dentro da câmara de combustão, beleza? Então você tem que pensar nesses pontos na hora que você monta, beleza? Mas se você está montando 4 mm e quer fazer ele com alta performance, se eu estivesse montando e eu fosse correr com esses 4 mm, tá? Em alguma competição, o primeiro ponto que eu faria, toda a preparação do motor, certo? Faria toda a preparação do motor. Depois que eu fizesse toda a preparação do motor, eu iria analisar o que eu queria. Pô, qual que é a distância que a gente vai percorrer nessa corrida? Ah, vai percorrer 3 quilômetros, 2 a 3 quilômetros, beleza, 2 a 3 quilômetros. Vamos supor que é numa reta ou, sei lá, numa avenida, mas que não faça isso se você tem uma moto, exemplo, e vai tirar pega. Não faça isso, não é indicado para ninguém fazer isso, tá? Isso não é uma forma legal, não estou indicando você a correr numa avenida. Se você vai correr, se você vai competir com alguém, com outra moto, cara, pensa o seguinte, esteja num ambiente fechado, num ambiente onde você tem autorização para fazer isso, beleza? Então vamos supor que eu estou num ambiente que eu tenho a autorização para a gente fazer essa corrida, numa pista, certo? Onde eu posso fazer essa corrida e eu tenho 2 quilômetros ali até a linha de chegada. Então eu já penso nesses pontos, certo? Depois que eu penso nesses pontos, aí eu já começo a entrar. A regra é 4 mm seco, cursado. Se for cursado, eu até posso colocar, mas aí se eu cursar, eu colocaria biela forjada, beleza? Para a porcentagem de metanol e nitrometano que eu vou estar usando, beleza? E, claro, eu usaria metanol e nitrometano. Aí, com essas porcentagens, tá? Isso pode variar, você pode colocar menos, você pode colocar mais. Tenha em mente que, colocou essa porcentagem, a chance de quebra num pistão fundido é muito grande, beleza? É só para você ter uma ideia, porque às vezes você vai pegar um motor aqui, você está vendo esse vídeo aqui do 4 mm de alta performance, você vai pegar sua moto de rua, um 4 mm, vai tacar lá 80% de metanol e 20% de nitrometano e o motor pode vir a quebrar ali na sua primeira puxada, beleza? Então você tem que ficar atento nesses pontos aí na hora que você vai montar esse 4 mm, tá? Um 4 mm de competição é algo que eu só vou competir ali e depois vou parar. Se eu quero fazer um 4 mm de rua, mas que tem um bom resultado, faz tudo isso aqui que eu mencionei na lista, mas usa no máximo álcool, beleza? E a taxa de compressão não coloca com 13,5, coloca ali com 12,5. Você vai ter muito resultado nesse motor já, beleza? Você já vai ter um bom resultado, mas você vai também ter durabilidade. Não vai ter as cavalarias ali altas, mas você já vai ter durabilidade nesse motor, que é o que você está visando numa moto de rua, beleza? Agora, falando de competição, eu já colocaria metanol e nitrometano, para que eu atingisse uma cavalaria muito maior e com a relação que eu tivesse, eu conseguiria atingir uma velocidade final maior e ganharia ali do meu competidor, ali, do meu concorrente que estivesse ali correndo contra mim, beleza? Então, essa é a minha opinião de como eu faria, tá? Um 4 mm de alta performance, beleza? Comenta aqui embaixo para mim qual foi a sua experiência em montar um 4 mm, beleza? E se você já montou um 4 mm de alta performance. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou postar aqui. E compartilhe com seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.